O meu nome é Cid Miranda, esse aqui é o William Gadelha, e nós estamos gravando esse vídeo aqui com o propósito de chegar a muitas pessoas que tiveram ou que têm alguma ligação com a organização da Torre de Vigia, os Testemunhas de Jeová, para que elas possam, através desse depoimento que a gente vai dar, observar, até estudar melhor as crenças em que baseiam o seu curso de vida. Essas pessoas que ou estão em rota de colisão, ou que já saíram, ou que estão estudando um jeito de sair, podem ter certeza de que nós passamos por um processo muito semelhante. Lá em 21 de outubro de 1998, e lá se vão quase 21 anos, nós fizemos uma decisão muito mais acertada, obviamente, muito mais segura, muito mais certeza de que aquilo ali nós deveríamos fazer do que quando nós nos batizamos em décadas passadas. O William, que eu chamo de Bill, lá em 1975 e eu em 1979, em abril. Então nós tínhamos muito mais certeza de que deveríamos sair daquela organização na qual nós havíamos entrado. Nós tínhamos muito mais certeza do que aquela certeza incerta quando nos batizamos e nos dedicamos à organização e servimos durante muitos anos. No meu caso, mais de 20 anos. Porque nós chegamos à conclusão de que os erros de ensino da organização eram muito graves. Ela havia proibido coisas e depois liberado coisas, que prejudicaram a vida das pessoas, envolviam inclusive a própria vida, decidia entre vida e morte, no caso das frações de sangue, do serviço civil alternativo, que muita gente, mesmo Testemunho de Jeová, não conhece, os transplantes de órgão, que nós sabemos que foram liberados e depois proibidos e depois liberados novamente, 62, 68, depois em 1980, finalmente liberados, eram tratados como canibalismo, de 1968 até 1980. Essas coisas, essa brincadeira de Deus, a organização, o corpo governante brincou de Deus, em muitos casos. E outros incontáveis casos em que ela foi bastante legalista, em que ela legislou, ela mandou, governou sobre a vida de milhões de pessoas, e essas pessoas foram prejudicadas. Atrapalharam estudos, até a vida material delas foi prejudicada, como no caso da especulação profética de 1975. Muita gente adiou planos, muitas pessoas estiveram ou se sentiram de algum modo prejudicadas porque depois não viram aquela especulação profética se cumprir. Sempre aqueles adiamentos, que vêm de muito tempo. A organização sempre fez isso desde o início dela, uma das primeiras vezes em que ela fez isso foi para 1914, decepcionou muita gente. E por aí vão a série de erros gravíssimos que mexem na vida das pessoas até hoje, mexeram bastante com as nossas vidas e com as vidas de nossas famílias, e outros ensinos que prejudicam ainda mais, como no caso da desassociação, que o Bill aqui pode se apresentar e falar, não é, William? Uhum. Bom, essa questão da desassociação é uma coisa muito problemática para a Testemunha de Jeová. Não sei se a esta altura, nós estamos no dia 1º de agosto de 2019, eu estou há quase 21 anos fora, não sei exatamente como é que está hoje, mas posso falar sobre o período que eu vivi até a hora da minha saída. Que a pessoa, quando era desassociada, está expulsa da organização, os membros da organização não podiam mais falar com ela, a ligação com os passos familiares ficava reduzida ao mínimo, e somente os anciãos poderiam falar com essa pessoa assim mesmo, para averiguar se elas estariam arrependidas ou dispostas a voltar, Então, isso aí causava um medo muito grande em muita gente. E até o dia de hoje é uma espécie de ameaça para aqueles que cogitem de sair, por quaisquer motivos que sejam, ou por razões pessoais, porque querem usufruir de alguma coisa que elas acham que lá no mundo está muito melhor,
ou porque questionam, como foi o meu caso, o nosso caso, de certos ensinos, certas doutrinas, que a gente começou a ver que estavam em desacordo, não com o nosso ponto de vista, mas com a própria Bíblia. Porque nós fomos moldados dentro de uma organização que dizia que a Bíblia é quem dava a última palavra. Fomos formados dentro de uma organização que repudiava nas outras igrejas tudo aquilo que elas diziam que a Bíblia fala diferente, a Bíblia não concorda. E nós chegamos à conclusão de que isso acontecia com a própria organização da Testemunha de Jeová. Sendo que no caso da Testemunha de Jeová, que tem que sair de casa em casa, ou tinham até, não sei como está hoje também, eu sempre tenho que fazer essa ressalva, tem que sair de casa em casa, levando uma mensagem, falando com as pessoas, batendo as portas das pessoas, pedindo para conversar com elas, um assunto que a maioria delas não gosta muito de falar. Né? A religião é um assunto que muitos preferem não incluir na conversa. Mas você tem que ter muita convicção para você falar aquilo para as pessoas, levando em conta que elas vão ter que abrir mão de certas coisas, se elas resolverem estudar a Bíblia conosco, se elas quiserem realmente se integrar, achamos que vão ter que abrir mão de uma série de coisas que vai complicar a vida familiar delas, muitas vezes a vida profissional delas e às vezes até a vida hospitalar da pessoa. Então você tem que ter plena convicção bíblica de que ali é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer, aquilo que Deus diz, e não pode ter nenhum vacilo naquele momento. Exatamente. Uma das coisas que a gente decidiu fazer no processo de saída, lá no ano de 1998, foi escrever um livro, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Só que o livro, na verdade, o título original era A Verdade sobre a Organização das Testemunhas de Jeová. Como ficava muito grande, a gente resolveu colocar só A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. E nós dividimos os relatos, os nossos escritos, eu e o William. Nós resolvemos colocar a primeira parte do William, os erros de ensino, as contradições que levaram muitas pessoas a essas tragédias todas, a esses desastres nas vidas delas, de caminhos que não foram bem escolhidos, mas sob a tutela do corpo governante. E a segunda parte eu escrevi e me dediquei bastante sobre os efeitos psicológicos, emocionais, nocivos, nefastos sobre as vidas das Testemunhas de Jeová. Então eu escrevi bastante sobre, por exemplo, a vida fora da organização. Esse é um dos capítulos em que eu dediquei bastante tempo, colhi muitos depoimentos na época de pessoas que nos contatavam, de jovens, de pessoas mais idosas, de pessoas de meia idade, enfim, nós pegamos todas as faixas etárias e fizemos, claro, um apanhado de tudo aquilo que nós víamos como um grande problema emocional, psicológico, né? Os medos, as intimidações, os métodos que a organização desenvolveu com o tempo para reter, manter essas pessoas prisioneiras dos ensinos dela. E quais eram os grandes problemas? Um deles eram as regras não bíblicas ou antibíblicas, que a gente sabe que se dividem em três, né? As bíblicas, as antibíblicas e as não bíblicas. E nós começamos a falar, eu particularmente me interessei por esse tema, de saber por que muitas pessoas se sentiam prejudicadas, muitas que sabiam que a gente estava saindo da organização, e depois que a gente saiu também, muitas nos procuraram para relatar quão infelizes elas se sentiam e, de certo modo, como a felicidade delas, os objetivos acadêmicos, por exemplo, profissionais, haviam sido sequestrados para os objetivos que lá eram tidos como teocráticos, que nós sabemos que era para servir uma organização de homens tão errantes quanto nós somos, mas que se arvoravam de representantes de Deus aqui na Terra,
o escravo, na época era chamado de escravo fiel e discreto, hoje escravo fiel e prudente, né? A tradução passou a ser a tradução que todo mundo já usava nas igrejas evangélicas, o termo discreto passou a ser prudente. E esses homens que se arvoravam de um único canal de comunicação de Deus com os homens, cometeram, sob essa orientação, né, suposta orientação do Espírito Santo de Deus, erros graves que obviamente o Espírito Santo de Deus nada tinha a ver, né, com eles. Os erros que estão nos escritos, na literatura, nas publicações da subcultura da Testemunho de Jeová, são erros graves. Então a gente passou a denunciar, a gente passou a não só denunciar, mas explorar aquelas minúcias legalísticas e mostrar para as pessoas, olha, isso aqui não está na Bíblia. Eu vou citar um outro exemplo que eu escrevi também sobre ele e que eu achei que era de bom tom passar para as pessoas, que eram as comissões judicativas, ou seja, as audiências judicativas por suas comissões formadas por homens, que nos relatos bíblicos a gente não vê, né, pessoas, 3 homens se reunindo com uma ou outra pessoa para julgar, sentenciar, expulsar e depois execrar publicamente numa tribuna, mandando aquela pessoa então se isolar, entrar num ostracismo terrível, que psicologicamente não só abala, mas às vezes destrói a pessoa por dentro. E eu escrevi também bastante sobre isso, quão antibíblica era essa prática, esse ensino e as consequências terríveis nas vidas de muitas pessoas. E aí, obviamente, a gente começou a explorar esses temas que, como anciãos, né, a gente já via muitas falhas. Nós dois participávamos do mesmo corpo de anciãos aqui em Fortaleza, na congregação Sudeste. Era uma congregação chamada Sudeste, que fica numa rua aqui pertinho da minha casa, Rua João Cordeiro, quase com Antônio Salles, uma avenida. E essa congregação, nós éramos parceiros, anciãos parceiros, e nós começamos a conversar lá em 1998, em janeiro, sobre o Raymond Friends, o ex-membro do corpo governante, que escreveu esse livro, Crise de Consciência, e o Em Busca da Liberdade Cristã, esse outro livro aqui, que é a sequência do Crise. O Crise é muito autobiográfico, e aí o Em Busca da Liberdade Cristã é a continuidade. E antes de o Bill falar aqui sobre alguns outros erros, eu queria dizer que o que me empolgou bastante para sair foi eu ter conhecido o Raymond Friends, esse ex-membro do corpo governante, conheci inclusive pessoalmente, fui até os Estados Unidos para conversar pessoalmente com ele, com a esposa dele. Passamos uma manhã muito agradável na casa dele, em Atlanta, na Georgia, e foi muito boa a conversa. Mas bem antes disso, lá no ano de 98, eu fui já em 2009, mas em 1998 eu tive longas conversas com ele por carta, por e-mail e também por telefone. Eu liguei para ele várias vezes, muitas vezes, incontáveis vezes, para saber mais detalhes da saída dele, do comportamento daqueles homens do corpo governante. E me impressionei tremendamente pela humildade, a sinceridade, a candura dele quando escreve, e quando relata pessoalmente. Ainda é mais impactante, me foi até bem mais impactante ouvir, né, algumas coisas que ele não fala nos livros, mas que a gente conversou. E tudo isso, no ano de 98, abalou bastante as vidas da gente, porque não eram decisões fáceis. Eram decisões que iam mexer com as famílias da gente. A gente sabia que iria haver uma divisão, que normalmente os irmãos, as mães, os pais, pessoas que são testemunhos de Jeová, quando vem outros saírem, nem todos eles querem ouvir. Eu tive membros da família que pegaram as traduções, não do livro em si, mas eu e o William já fazíamos as traduções em separado, né, os capítulos, e simplesmente jogaram sem ler, tocaram fogo, não quiseram ouvir, fecharam a mente, bloquearam, né, a entrada da informação, o que foi
é lamentável, né? Porque as pessoas estão até lá hoje fazendo papel de tolos, pessoas completamente sem conhecimento do que acontece na organização, e por isso que eu chamo que é algo tolo, né? Agem tolamente, porque toda pessoa deveria querer informações, toda pessoa deveria ter acesso a informações, quando essas informações são fidedignas, são tiradas em primeira mão de alguém que esteve tão próximo do poder. O William pode falar mais sobre esse livro? Sim, eu quero falar, sobre o livro. Antes de falar sobre isso, quero dizer algo sobre o título desse livro aqui, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Que a princípio parece muitas outras obras que dizem assim, a verdade sobre isso, a verdade sobre fulano de tal. Mas nós achamos que o sucinto, o que resumiria mais o todo, é exatamente isso aqui. E eu quero dar destaque especial à palavra verdade. Por quê? Porque é muito comum entre as Testemunhas de Jeová, quando você sai, tudo aquilo que você disse, que você fez antes, até nas coisas que você fez em prol da organização, tudo aquilo vira nada. Aquilo não conta mais nada. Se você serviu dedicadamente, nada disso conta. Você saiu, então é como se você tivesse passado por uma mudança total de personalidade e não fosse mais nada. E dizem também, eles estão contando mentiras, falsidades, meias verdades, como disseram até no nosso caso. Então, por que é que eu quero enfatizar isso aqui? A verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Porque é muito fácil para alguém dizer que nós estamos mentindo. É mais fácil alguém dizer, não, isso aqui nunca foi. Alguma das coisas que eu já falei aqui, que você falou, pode ser que alguém diga, não, isso é mentira, isso nunca aconteceu. Mas existe aqui a chamada documentação. A documentação é importante. E essa documentação tem que consistir em quê? Em publicações das próprias Testemunhas de Jeová. Desde os tempos de Rússia, quando ela era chamada de estudantes da Bíblia, e depois, já em 31, quando passaram a ser Testemunhas de Jeová, mas todas as publicações que datam desde o século XIX até princípios deste século XXI, há as fotocópias, há aqui as comprovações do que as testemunhas diziam, o que elas disseram lá, por exemplo, em 1914, o que é que elas disseram sobre o que ia acontecer. Claro que as pessoas de hoje não estão nem preocupadas com isso. Eu, por exemplo, tive muito gosto pela história. Qualquer história do Brasil, história geral, história mundial. E quando eu entrei na Testemunhas de Jeová, também me interessei muito pela história das Testemunhas de Jeová, minha religião, porque eu tinha um apreço imenso. Eu fui atrás dela lá nas horinhas, eu queria saber de onde ela começou, como começou, quem começou. As fontes. E mergulhei nisso aí profundamente, como talvez pouquíssimas Testemunhas de Jeová de hoje pensem em pesquisar. E essas publicações estão disponíveis, felizmente, para nós, né? Sentinelas do século XIX, sentinelas já do começo do século XX, livros escritos pelo Russell, depois escrito pelo Rutherford e depois pelo grande teólogo da Testemunhas de Jeová, que foi Frederick Franz. Eles escreveram coisas que, ou certas ou erradas, estão lá, para quem quiser conferir. Esse nosso livro tem isso aqui. As pessoas, quando olharem as comprovações, esses documentos, elas vão ver, não é eu transferindo o que tem lá, mas a própria página, tal como foi impressa. Aí elas vão saber se o que nós estamos dizendo é mentira ou não. Cada um vai poder fazer o seu julgamento. E a outra coisa que eu queria falar sobre o Raymond Franz, que você já citou. O Raymond Franz, sobre qualquer padrão que se possa analisar a vida dele, foi o tipo de homem que se dedicou totalmente à sua vida adulta à organização da Testemunhas de Jeová. Nasceu em 1922, batizou-se em 1939 e logo começou no serviço de tempo integral, tão exaltado pelo Testemunhas de Jeová. Foi pioneiro especial, foi pioneiro regular, foi superintendente viajante de circuito, de distrito, serviu no exterior, enfrentou muitas dificuldades pessoais. Missionário. Né? Como missionário, ele foi no exterior. E era uma pessoa que, se tivesse morrido ainda dentro das Testemunhas de Jeová, alguma publicação diria a respeito dele, que vai em paz, porque as coisas que ele fez o acompanham, né? Porque eles costumam muito dizer isso quando morrem desses membros lá, do governante. Então ele fez isso tudinho.
Ele escreveu muitos artigos da Sentinela, muitos artigos que eu me lembro que nós, lá nos anos 70, lemos e estudamos nas reuniões, só que ninguém sabia que era ele o autor. Mas agora eu fiquei sabendo e notava já o modo dele encarar as coisas, né? Então, isso aqui eu acho muito importante do ponto de vista da credibilidade, porque alguém dizer não leiam, como é comum, não leiam. Apostasia. Ou então, como alguém disse, é a Bíblia da apostasia. Quer dizer, a pessoa que diz que é a Bíblia da apostasia nunca leu. As consequências para nós, no que diz respeito à família, são de que os nossos familiares que não saíram junto conosco, permanecem até hoje lá, cumprem o que manda a organização, né? Eles reduzem as conversas ao mínimo, mas nós, da nossa parte, não temos nenhum bloqueio para com eles. Se um dia for para retomar esse convívio, ele vai ser feito alegremente, porque o amor da nossa parte para os nossos parentes continua o mesmo. E, exatamente, queria falar um pouquinho para ver sobre os 3 livros, né? Esse é o Crise de Consciência, o livro de Raymond Friends, ex-membro do Corpo Governante, e que ele conta toda a experiência dele como membro do Corpo Governante, na Testemunha de Jeová e tudo que ele aprendeu. Esse aqui, já foram 9 anos depois que ele saiu, com tudo mais que ele descobriu, com muito mais conclusões interessantes também. Esse aqui, como eu já falei antes, é a nossa perspectiva pessoal, né? A nossa observação pessoal, o que mais nos interessou e mais nos chamou atenção em todo esse período em que nós saímos do nosso testemunho de Jeová. E nós traduzimos esses livros, no caso Crise de Consciência e o Em Busca da Liberdade Cristã, para que as pessoas pudessem ter acesso às informações mais precisas. O Bill ele trabalhou a tradução do Busca praticamente só. Foi uma tradução difícil, porque a gente trabalhava muito nessa época, mas foi feito tudo com muito carinho, porque nós até incorporamos um pouco aquela coisa da escrita do Ray para traduzir de forma bastante fiel as ideias que ele queria passar para ajudar pessoas a se informarem melhor dos problemas em relação aos ensinos que estavam em conflito com a palavra de Deus, a Bíblia. Então nós fizemos a tradução, a impressão. Eu pedi ao Raymond Friends que me desse condições de trabalhar com esses livros aqui no Brasil. Hoje tem uma pessoa que representa a família do Raymond Friends lá nos Estados Unidos, a Débora, e fazemos, obviamente já caiu na internet as traduções da gente, muita gente lê em PDF, né, a tradução e a revisão foi feita depois também, mas lá para o dia 12 a 13 de agosto de 2019, daqui a 12 dias, 13 dias, eu mandei imprimir algumas poucas cópias para que quem quisesse pedir, vai aparecer aí a legenda com o meu WhatsApp, Cid Miranda. Quem quiser se comunicar com a gente pode fazer através desse número de WhatsApp para pedir melhores informações sobre o livro, para poder ter uma ideia mais extensa, mais completa do conteúdo dos livros, que eu acho que é um conteúdo que não só liberta, não só informa, mas também traz um alento para as pessoas, que é aquela ideia exata de que você pode, obviamente aqueles que são crentes na palavra de Deus podem continuar do mesmo jeito, porque as palavras da Bíblia estão na Bíblia e elas não são propriedade de nenhuma religião. Nenhuma religião pode dizer que são delas, né, ou dela, religião, aquelas palavras. Então é esse o propósito da gente, é esclarecer. Os livros são todos com conteúdos extremamente elucidativos em relação aos conteúdos bíblicos mais importantes, ressurreição, trindade, esses debates que são feitos, né? O Raymond Friends, ele toca principalmente no Em Busca da Liberdade Cristã, ele toca em alguns desses ensinos da Testemunha de Jeová, com a questão do sangue, né? E outros que são importantes. É para isso que esses livros estão disponíveis, para que as pessoas acessem essa informação e elucidem de vez, né, muitas dessas questões que permeiam as doutrinas da Testemunha de Jeová.
Eu queria só dar a última palavra aqui sobre essa questão de você não ler ou não querer tomar conhecimento de algo que alguém condenou porque aquilo tem algo de errado. As testemunhas de Jeová, que vão de casa em casa, que às vezes encontram pessoas que não querem ouvir nada, não querem ler nada porque acham que é de uma fonte condenável, deveriam se lembrar de que eles incentivaram as pessoas a conhecerem as coisas antes de condená-las. E aí procurem, então, tomar conhecimento de uma coisa, para depois poder dizer, não, isso aqui para mim não serve, isso aqui para mim está errado. Mas prove primeiro e julgue depois. Exatamente. É isso aí.